Agora sim, legal, legal. Beleza. Pessoal, a gente teve um probleminha com o áudio aqui, vou pedir desculpa para vocês novamente, tá? Acabou dando uma confusão aqui com a questão dos microfones. A ideia era que eu e o Rodrigo pudéssemos participar juntos aqui dessa apresentação. O Rodrigo está aqui comigo, quem está falando é o Luiz, tá? Infelizmente a gente teve um problema aqui com o áudio e o microfone do Rodrigo não está funcionando, tá? Mas ele está aqui com a gente, acho que dá para escutar ele falando aqui todos os comentários dele mesmo que. Bom dia, pessoal. A ideia é que a gente possa fazer o seguinte, então. Hoje a gente vai falar muito sobre serviços gerenciados. Tá? Então, todos aqueles que já nos conhecem sabem o quanto a gente incentiva que o mercado de prestação de serviço ele possa amadurecer justamente nesse sentido, de prestar um serviço focado no gerenciamento da infraestrutura, no gerenciamento das necessidades técnicas do negócio do cliente e não necessariamente no suporte aos problemas. Né? E é muito disso que a gente vai conversar hoje aqui. Tá? Para que a gente possa começar, sem mais delongas, deixa eu só me apresentar rapidinho. Meu nome é Luiz Montanari, eu sou gerente da AD. Lá no final, para quem não conhece, eu apresento a AD bem rapidamente para vocês. Tá? Junto comigo está o Rodrigo Gazola, que é o nosso diretor, que eu tenho certeza que a maioria de vocês aí já conhece, já conversou com a gente. Né? Bom, vamos lá. A gente sempre coloca que serviços gerenciados, basicamente, é a evolução da forma com que a gente presta serviço. Né? É importante a gente colocar a seguinte observação, que quando a gente fala em tecnologia, hardware, software, todos os equipamentos da infraestrutura do cliente, isso evoluiu muito. Né? Tenho certeza que todos vocês concordam comigo quando eu falo isso. O cliente ele foi muito beneficiado. A gente tem hoje uma qualidade de hardware, uma qualidade de software muito superior, né? Isso evolui a cada dia, mas nós não evoluímos os nossos serviços na mesma velocidade, nós não evoluímos os nossos serviços com a mesma efetividade que a própria tecnologia evoluiu. Né? Por isso, a gente diz que já não basta mais simplesmente melhorar o que estamos fazendo. Né? Esse seria aí, né, o conceito mais simples, né, de evoluir, né? Transformar isso em algo melhor. Não, a gente precisa revolucionar, ou seja, a gente precisa transformar o que a gente está fazendo. Né? Chegamos em um ponto onde o próprio cliente ele já está ciente da necessidade de ter um serviço diferente, ele sabe que ele precisa de um serviço diferente por conta de alguns fatores que estão relacionados à produtividade dele. Ele sabe que ele não pode parar. A questão é que, óbvio, ele não consegue ter a visão de que tipo de prestador de serviço ou que tipo de serviço ele quer contratar, porque ninguém nunca ofereceu isso para ele de uma forma efetiva. Ninguém nunca entregou isso para ele de uma forma efetiva. A partir do momento que alguém puder mostrar isso para ele, com certeza ele vai trocar o prestador de serviço atual dele. Tá? Porque justamente o que ele está buscando é um aumento de produtividade. E o modelo atual, ele não garante a estabilidade da TI do cliente. Ou seja, não garante a estabilidade do negócio do cliente no que diz respeito às necessidades técnicas. Né? Por que isso? Porque quando a gente está falando em vender serviços, né, baseado em dar o suporte a qualquer tipo de problema que o cliente tenha, né, que é o modelo tradicional, eu acabo ficando muito preso à forma com que eu formatei esse meu serviço. O serviço, quando oferecido para o cliente, baseado nessa reatividade e, na grande maioria dos casos, baseado em um pacote de horas que foi vendido para ele acaba me prendendo a não ser produtivo. Né? É legal a gente entender o seguinte, que se eu fizer um trabalho direitinho, se eu fizer minha lição de casa aí direitinho, né? Se eu for muito proativo, se eu for muito preventivo, consequentemente, se eu for produtivo, ou seja, melhorar né, a minha produtividade, conseguindo atender mais dispositivos em menos tempo, conseguindo prestar um serviço de melhor qualidade, isso vai fazer com que, consequentemente, eu tenha uma redução no número de chamados, uma redução no número de problemas.
E aí, pessoal, se o que eu vendi foi resolver problemas, eu tenho menos coisa para resolver. Então, essa produtividade, ela vai acabar se tornando uma barreira. Eu não consigo, né, ser produtivo e lucrativo ao mesmo tempo, porque eu criei um modelo de negócio, talvez o único modelo de negócio do mundo, onde a minha produtividade me prejudica. É um tiro no pé, né? Então eu preciso me preocupar muito em como quebrar essa barreira. E é muito disso que a gente vai conversar hoje aqui nessa nossa manhã, tá? Um ponto que acaba validando muito isso é a questão não só de, óbvio, essa minha produtividade, que eu tenho certeza que é, todo mundo aí que administra esse negócio consegue entender que produtividade, no final das contas, é a capacidade de atender mais clientes, ganhar mais dinheiro, gerar mais demanda, né? Além disso, o próprio valor de mercado da minha empresa também é alterado, né? E isso não é só para fins de o valor da minha empresa, porque eu vou vender a minha empresa, eu vou abrir meu capital, não tenho tamanho para isso, o que você está falando é para. Não, não é esse o objetivo. O valor de mercado da minha empresa define muitas vezes o crédito que eu vou ter para fazer um determinado investimento, define muitas vezes a forma com que eu vou ser tratado por um determinado fornecedor em relação à categoria, minha classificação dentro daquela parceria, entre outros vários fatores que eu não preciso ficar listando aqui para vocês, tenho certeza que vocês já sabem do que eu estou falando, que vão ser influenciados por isso. E olha só que legal, todo mundo já deve ter ouvido falar na Competia. Quem ainda não conhece, pesquisa aí, anota aí, pessoal. Competia é com certeza a maior organização de MSPs do mundo. Tá? A gente brinca aí que é como se fosse uma federação de MSPs, né? E a Comitia está espalhada por todo o mundo, aqui no Brasil também muito forte. E ela fez um estudo muito bacana que mostra como que há uma evolução no valor de mercado dessas empresas, começando lá com a empresa que trabalha especificamente com a revenda, né, de produtos, agregando valor, né, o famoso VAR, né, a revenda de valor agregado. Essa empresa que está movimentando caixinhas, está agregando valor, às vezes até incluindo algum tipo de assistência em cima daquele dispositivo. Essa é uma empresa que para o mercado vale 10% do que ela fatura. Ou seja, é uma empresa que tem um valor de mercado reduzido. Ela vale apenas 10% daquilo que ela fatura. E isso vai crescendo conforme eu vou aumentando o meu foco em serviço e não em produto. Olha só, a segunda classificação ali são as empresas que trabalham com um modelo break-fix, que basicamente é o modelo reativo, o modelo tradicional de serviço, né, baseado em suporte por hora. Né? Essas empresas geram em torno de 45% de tudo que faturam como valor de mercado. Então, se eu faturo 1 milhão no ano, eu estou valendo 450 mil. Né? E assim eu vou evoluindo. Mas o que chama atenção, vamos lá no último quadro, né? Vamos pular essa questão do projeto, né? 63%. Vamos lá no final. Empresas que trabalham verdadeiramente com serviços gerenciados, ou seja, são empresas que estão 100% focadas no serviço e esse serviço é garantir a estabilidade do negócio dos seus clientes. Essas empresas valem 127% do que elas faturam. Ou seja, valem mais do que elas são capazes de faturar. Né? Então, é muito interessante ter essa noção para que a gente consiga enxergar que não é à toa que esses índices dela é para que a gente consiga justamente ter essa visão de que o meu negócio ele vai ser muito mais efetivo, o meu negócio ele vai ser muito mais lucrativo, por que não dizendo, né, a partir do momento que eu mudo o foco de como eu entrego o meu serviço. E é aí que a gente vai começar então a criar diversas perguntas, né? Uma delas é, legal, o que que é então serviços gerenciados? Né? O que que é esses serviços gerenciados que está aí no título dessa nossa apresentação de hoje? Serviços gerenciados é oferecer serviço de TI de forma contínua. Bonitinha essa definição, né? Mas vamos colocar isso na prática. O que que é isso? O que que é ser esse MSP, esse provedor de serviços? É um cara que está fazendo a prestação de serviços de uma forma contínua, ou seja, está o tempo todo gerenciando aquele ambiente que ele assumiu a responsabilidade.
não está à disposição para quando o cliente precisar, ok? Ele está o tempo todo de uma forma proativa, agindo nessa, nessa prestação de serviço, ok? E serviços gerenciados é um modelo de negócio, né? É o formato disso tudo, o formato desse trabalho. Não é uma tecnologia, um software, uma ferramenta, um hardware que eu vá adquirir para mudar, revolucionar a minha empresa. Não. É um modelo de negócio, ok? E quem são as empresas que acabam adotando esse modelo de negócio e transformando a prestação de serviço? Muitas empresas VARs estão já fazendo uma transição interessante direto para serviços gerenciados, né? E, principalmente, provedores de serviços, né, as empresas que tenho certeza que são a maioria dos que estão me ouvindo nesse momento, empresas que trabalham com suporte, muitas vezes baseado ainda em pacotes de horas, estão entregando uma boa qualidade técnica, mas 100% voltado para estar à disposição do cliente. Deu problema, vou e conserto. Se o cliente precisar, só me chamar. Né? Não estou de forma contínua acompanhando isso. E uma crescente aí nos últimos tempos, as empresas de TIC, né? As empresas de TI e de telecom. Essas empresas elas estão migrando cada vez mais para a gestão de infraestrutura. Fica aí, né, essa informação interessante. Aqueles que não tinham essa visão ainda, vale a pena se atentar que muitas empresas que trabalhavam com a infra e principalmente voltado para o telecom estão hoje se preocupando em garantir a estabilidade do negócio do cliente através dos serviços gerenciados, e nessa, muitas vezes, acabam substituindo o prestador de serviço atual, que tem um modelo reativo de suporte, né? É nesse mercado em que esse modelo de negócio ele é moldado. E aí a gente vai, né, esse modelo vindo para substituir diversas, para resolver diversas ciências, diversas dificuldades da forma tradicional de prestação de serviço, que é o que a gente vai rotular aqui como sendo break fix, para facilitar. Beleza? Então, quando eu falar em break fix, estamos falando desse modelo tradicional de prestação de serviço. Que tipo de deficiência esse modelo tem que serviços gerenciados vêm aí para solucionar? Primeiro, break fix não é alinhado ao negócio. Acabei de falar que é um modelo que, se você for muito produtivo, você se prejudica. Então é óbvio que não está alinhado ao seu próprio negócio, né? Além disso, não está alinhado ao negócio do cliente, porque eu não estou de forma efetiva, de forma plena, me preocupando com o negócio do meu cliente. Eu estou me preocupando em resolver qualquer problema. Eu estou me preocupando em, como o nome ali já diz, break fix, quando quebrar, consertar. Né? Break, fix, quebra, conserta. Né? E aí eu preciso ter uma preocupação muito maior, porque a minha remuneração ela acaba sendo baseada onde? No problema do meu cliente. E não na remuneração baseada na estabilidade do cara, na produtividade do cara, na lucratividade do cara. Não, no problema. Eu sou associado ao problema. Facilmente posso ser substituído. Né? Eu sou uma empresa que está, então, trabalhando de uma forma extremamente reativa? Se sim, eu com certeza não tenho tempo para fazer manutenção proativa, muito menos fazer rotinas aí de prevenção, porque eu estou atolado em uma gigantesca bola de neve de tickets reativos que vão acontecendo o tempo todo e da necessidade de o tempo todo eu buscar uma nova solução, contratar um novo técnico para poder ir até o cliente, eu tenho que ir porque toda hora dá um problema, daí o cliente me chama, daí eu tenho que fazer uma manutenção totalmente manual, sem nenhum tipo de automação, enfim. Eu estou tão atolado nessa minha rotina que eu acabo não tendo tempo de fazer essas rotinas proativas e preventivas que vão, consequentemente, também me impossibilitar de ter um crescimento sustentável e eu não vou ter capacidade de gerar novas demandas. Né? Então, é legal que com tudo isso a gente consiga chegar a uma conclusão também de que isso vai afetar não só os meus clientes atuais, mas também a minha capacidade de atender novos clientes. Como é que eu vou atender novos clientes dessa forma? A gente brinca sempre que se eu estou vendendo hora, é a mesma lógica lá do VAR, é o cara que está movendo caixinha.
eu tenho que ter um estoque de horas. Né? Então, se eu estou vendendo hora para o meu cliente, se eu estou vendendo lá minhas 15 horas de suporte aos problemas dele, a cada novo cliente eu tenho que ter novas 15 horas disponíveis. Eu preciso de um novo técnico. Eu vou precisar de outro carro, eu vou precisar de novos canais de acesso remoto, eu vou precisar criar outros mecanismos que vão aumentando os meus custos operacionais, mas que na prática não aumentam a minha produtividade. Eu tenho um faturamento bruto super interessante, porque eu tenho um volume de clientes fantástico, mas eu tenho uma lucratividade mínima, porque o meu custo operacional, o tamanho do meu time para aquele número de clientes é enorme. Né? Eu poderia, sendo mais produtivo, ter uma margem muito maior, um número de clientes muito melhor e, acima de tudo, uma qualidade de serviço muito superior. Né? E aí, quando a qualidade do meu serviço é superior, claro, todo mundo fica feliz. Eu vou ter um cliente mais fidelizado, eu vou ter um cliente que vai me indicar, o meu cliente acaba sendo o meu melhor vendedor. Vamos a alguns números, né? Todos os conceitos aí foram colocados na mesa, né? Legal que todo mundo conseguiu entender. Então, qual que é o foco dessa nossa conversa? O foco é fazer uma autocrítica, fazer uma autoanálise aí de como é que a gente está trabalhando. Vamos parar para pensar sem receio de discordar de qualquer coisa que eu colocar aqui, mas vamos parar para pensar em o que é que a gente pode melhorar então nisso. Mas antes, vamos colocar aqui alguns números para a gente entender onde é que a gente está posicionado nesse mercado gigantesco que é a tecnologia no mundo? Olha só, essa pesquisa aí é da ABS. A ABS é a Associação Brasileira das Empresas de Software. Tá? Essa pesquisa foi divulgada agora em 2017 e diz respeito a tudo o que aconteceu em 2016. Ok? Ano que vem, então, a gente tem desse ano aqui, podem ficar tranquilos que com certeza nós vamos atualizar isso aqui para vocês. Tá? Vejam que interessante. O mundo movimentou ano passado 2,03 trilhões de dólares só com TI. É muito dinheiro. E de tudo isso, nós aqui no Brasil movimentamos 38,5 bilhões. Tá? Vamos arredondar aí, 38 bilhões de dólares em tecnologia da informação só no ano passado aqui no Brasil. No mundo, olha a tendência que interessante. Baixamos aí, estamos abaixo de 50% a representação do hardware nesse valor. 46% apenas é hardware. E olha o serviço se despontando. 32% desses 2 trilhões é serviço. Legal? Vamos agora analisar o Brasil aqui, como é que ele está só em relação a software e serviço. Claro, né, a pesquisa ela junta aí, né, o software e o serviço para fazer essa análise, para que a gente consiga, então, retirar o que diz respeito a mover as caixinhas, né, o que diz respeito à parte de hardware. Então, olha só, nós estamos em nono, muito distante lá do primeiro colocado, mas já é uma posição extremamente expressiva, até porque nós estamos muito próximo de mercados que estão, né, estão, apesar de bem mais desenvolvidos, mas também próximos de certa estagnação, então a gente tem uma capacidade de crescimento muito grande ainda, esse é um número muito pequeno, próximo de tudo que a gente é capaz de conquistar, mas o mais importante é que a gente faça o seguinte, eu acabei de mostrar para vocês lá que o mundo, então, movimentou 36% em serviço, caímos, né, ficamos abaixo dos 50% para hardware, mas olha o Brasil. O Brasil ainda tem um, um índice de movimentação financeira em cima do hardware que é grande, muito menor do que já foi há pouquíssimos anos atrás, né? Já temos uma diferença gigante, mas ainda muito grande, o que simboliza, né, o que significa aqui para a gente de uma forma muito clara o quanto a gente ainda tem, né, mais proporcionalmente falando do que o resto do mundo, a capacidade de crescer o serviço. Né? O mundo já está em 36%, a gente está ali em 26% ainda. Então, é fácil a gente conseguir fazer essa separação. E para chegar num número exato só de serviço, foram são 10 bilhões de dólares só em 2016 movimentados em serviços. Tá? Vejam aqui a crescente que a gente tem em 10 anos.
De 2015 para 2016, o Brasil, claro, passando aí por algumas dificuldades, a gente teve basicamente uma estagnação. Mas olha que interessante, enquanto a maioria dos mercados retraiu, a gente ainda conseguiu ter um crescimento mínimo. Isso é muito positivo, muito positivo. Precisamos ver o quanto o nosso mercado está à frente de outros e essa é a nossa grande oportunidade. Outro número muito interessante, agora que a gente já falou um pouquinho de como é que está no mundo, como é que está de uma forma macro no Brasil, vamos pensar especificamente nos MSPs? Olha só, o primeiro número que eu quero mostrar para vocês, aí do lado esquerdo da tela, é aquele gráfico, desculpa, aquela tabelinha onde nós intitulamos como técnico por dispositivo, né? E vamos aí avaliar a produtividade. A média de uma empresa produtiva é atender de uma forma contínua, ou seja, estou gerenciando continuamente de 200 a 250 dispositivos. Parem para pensar, por favor, não se sintam acanhados em discordar e expor qualquer coisa no chat, seria super bacana, inclusive, se a gente pudesse ter essa troca de figurinhas. Mas esse número aqui representa, então, vamos explicar, de 200 a 250 dispositivos gerenciados continuamente por técnico do meu processo de atendimento, do meu processo Service Desk. Tá? Então, isso daqui é muito interessante para que a gente consiga fazer uma análise de em qual nível de produtividade a minha operação está inserida. Eu atendo até 100, eu atendo até 200, eu atendo até 300. Eu tenho essa capacidade fantástica de atender mais de 300 dispositivos continuamente por cabeça? Isso eu preciso analisar. E aí eu vou conseguir me inserir, claro, com N outros fatores que precisam ser levados em consideração, mas de uma forma fria, me inserir em que ponto de produtividade eu estou comparado com os outros MSPs no Brasil. Tá? Do lado direito, a gente tem ali só um screenshot de uma planilhinha que eu vou mandar para todos que participaram dessa nossa conversa de hoje, tá? Onde vocês vão conseguir, de uma forma muito simples, preenchendo ali, respondendo algumas perguntas, conseguir ter uma análise de qual a maturidade nessa questão de estar voltado ao negócio do cliente que a minha empresa se encontra. Tá? Eu mando isso aqui para vocês para que vocês possam fazer essa análise e vai ser um prazer depois discutir, fazer um feedback aí em cima do resultado de cada um. Bom, seguindo aqui, vamos fazer algo mais localizado ainda. Nós falamos então dos MSPs no Brasil como um todo, vamos pensar só agora nos MSPs parceiros de SolarWinds MSP, para que a gente fique né, numa análise aí mais detalhada ainda. Nós fazemos uma pesquisa anual com todos os nossos parceiros. Tá? Essa pesquisa aqui ela foi feita em maio agora de 2017 e foram ouvidos quase 400 empresas. Né? E olha só alguns resultados bem interessantes que eu separei para vocês. Qual a porcentagem do seu faturamento é proveniente de serviços? Essa foi uma das perguntas que nós fizemos para essas empresas. 50% dessas empresas disseram que mais de 80% do seu faturamento vem especificamente de serviços. Né? Outros 25% disseram que é mais de 60%. Né? Outros 10, quase 15%, mais de 40%. Né? Então, se a gente for fazer uma análise bem simples, é muito prático aí da gente falar que 80% dessas empresas aí tem mais da metade do seu faturamento baseado em serviço, ou seja, tem um foco específico em serviço. Tá? Só para a gente conseguir segmentar bem com quem é que a gente está conversando. Uma pergunta mais detalhada. Em relação aos serviços de suporte, qual que é o principal modelo adotado por sua empresa? Olha lá, totalmente disparado, acordos baseados em serviços gerenciados, outros 30% baseados em hora e menos de 10% ainda baseados em um suporte avulso, reativo, break fix. Tá? Isso daqui mostra também que o foco dessas empresas está cada vez mais voltado para serviço gerenciado, para a gestão contínua, para tudo isso que a gente está conversando hoje.
E qual que foi o resultado financeiro de 2016 comparado com 2015? Uma observação, todo mundo se lembra que a gente viu lá no gráfico lá atrás que o serviço de TI em 2016 cresceu em torno de 1%. Né? Enquanto, óbvio, a gente teve uma retração em diversos outros mercados, o serviço de TI conseguiu crescer 1% de 2015 para 2016. Essas empresas aqui, com foco em serviços gerenciados, 25% delas cresceu mais do que 5%. É muito expressivo isso. É óbvio que é importante a gente reparar ali no segundo colocado, que diminuiu mais do que 5% também. Eu sempre brinco que é um que roubou o mercado do outro, né? É legal a gente colocar também essas outras empresas, esses outros 25%, que cresceram de 0,1 a 5 e outros 20% que se mantiveram igual. Ou seja, se a gente for fazer uma análise de todas essas respostas, a gente vai chegar à seguinte conclusão: mais de 50% dessas empresas tiveram resultado positivo acima do próprio crescimento do mercado de serviços de TI nesse mesmo período. Isso é muito importante, ou seja, foram essas empresas que realmente fizeram com que esse índice de crescimento fosse positivo, né? Aí, o que isso vai levar a gente a concluir? Né? Que essas empresas que estão trabalhando com serviços gerenciados, que conseguiram montar esse foco no seu processo, estão muito mais preparadas para aguentar qualquer tipo de dificuldade externa, porque elas têm processos sólidos e construíram uma relação com o cliente que está muito ligada com o negócio dele. Então eu consigo criar uma fidelização maior, eu consigo criar uma constante expansão, porque o tempo todo eu gero demanda. A qualidade do meu serviço, ela está relacionada também à capacidade de demonstrar tudo isso para ele de uma forma diferente. Enfim, eu tenho uma relação comercial com esse meu cliente muito diferente que me possibilita ter uma estabilidade financeira maior, né? E isso também vai levar, claro, a uma perspectiva de crescimento maior sempre a médio e longo prazo. E olha só que interessante. Em maio de 2017, então no primeiro semestre desse ano, né, finalzinho do primeiro semestre, empresários com certeza mais otimistas, mas a diferença disso para se fôssemos questionar hoje também não seria muito grande. Mas olha só que legal. Qual a sua expectativa para 2017 relacionada ao faturamento? Ou seja, quanto você acha que você vai crescer esse ano relacionado ao que você acabou de me falar que cresceu o ano passado? Tá? 25% das empresas vai crescer mais de 10%. Né? Aliás, vai crescer até 10%. Outros 20%, um pouquinho mais, vão crescer acima de 11%. Né? Outros 15% vão crescer 5%. Vocês estão vendo aqui, de todas essas empresas, menos de 5% enxergou uma redução. Eu tenho certeza de que todos que estão nos ouvindo aqui, mais de 5% pode, de alguma forma, estar enxergando algum tipo de redução ou estagnação. E aí a gente consegue fazer um comparativo, né, de o quanto essas empresas aqui que eu estou usando como base para essa minha argumentação estão na vanguarda desse mercado e a gente precisa pegar carona com esses caras e crescer junto com eles. Vamos lá, outros números muito interessantes. Pegando vários resultados dessa pesquisa e fazendo algumas análises pontuais aqui, nós chegamos aos seguintes números. Olha só que bacana. O MSP médio, então, qual que é o tamanho médio desse cara aí que teve esse resultado interessante que a gente acabou de mostrar? Ele atende, em média, 50 empresas com contrato. Tá? 50 empresas. E num total de 950 dispositivos gerenciados. Sempre que eu falo desse número, 950 dispositivos, eu gosto de frisar o seguinte: isso daqui está muito longe de ser uma grande empresa. Tá? Grandes MSPs estão atendendo aí pelo menos 3, 4, 5 mil dispositivos. Ou seja, a gente não está falando de nenhuma empresa gigante, não. Muito longe disso. Tá? Isso aqui é bastante importante de reforçar. A questão é o quão produtiva e lucrativa essa empresa pode ser. Vamos continuar aqui com os números, com essa análise.
Em média, então, essas empresas aqui estão atendendo esses 950 dispositivos com 5 técnicos, tá? E estão faturando anualmente em torno de R$ 1 milhão. Tá? Se a gente for fazer um comparativo simples, olhem lá no quadrinho do lado direito embaixo, eu tenho uma relação máquina-técnico de 190 máquinas por técnico, abaixo dos 200 que a gente acabou de mostrar que é realmente uma média produtiva. Ou seja, essas empresas ainda têm muito que crescer, né? E mesmo assim já estão muito bem posicionadas. Qual a venda média por dispositivo? Pegamos então todos os valores de venda e fizemos uma média e chegamos a R$ 75. Então, essa é a média de vendas. Em média, R$ 75 por dispositivo. Façam uma análise aí de quanto é que vocês estão recebendo por máquina. E só com esses contratos de serviços gerenciados, né, gerenciando esses dispositivos, quanto que está tendo de faturamento anual? 85%. Vendo? Mais de 80%, né? Conforme a gente já mostrou lá em todos os gráficos, isso bate com todos os gráficos, né? Mais de 80% desse faturamento vem especificamente de serviços gerenciados. A parcela que está vindo de outros projetos, possíveis vendas de produtos que estão agregados a esse contrato, enfim, são uma parcela aí muito pequena, né? A gente está falando de 15%, até um pouquinho menos de 15% do faturamento desse cara, né? E como que está dividido essa gestão, né, de dispositivos entre esses 50 clientes? Olha que legal, quem que é o público-alvo desse cara? Que tipo de empresa esse cara atende? Olha só, a gente definiu, para facilitar ao longo dessas conversas, que microempresas seriam empresas de 10 dispositivos, pequenas 20 dispositivos e médias 50 dispositivos. Esse número e esse nome, micro, pequena e média, é muito relativo, né? Então a gente fixou aqui em 10, 20 e 50, só para que a gente possa ter um padrão entre todos que foram entrevistados, ok? E aí nós obtivemos o seguinte resultado, olha só que interessante. Essa empresa está atendendo em torno de 20 empresas micro, 25 empresas pequenas e 5 empresas médias. Tá gritando aí para gente quem é o foco desse cara. São micro e pequenas empresas. São empresas ali de até 20, 30 máquinas, podemos colocar dessa forma. Esse é o grande foco desse cara. Tá? Então, desses 950 dispositivos médios aí que ele está atendendo, 700 vêm desse mercado microempresas, pequenas empresas. Ok? Posso até adicionar mais algumas informações aqui que não estão nesse slide, mas que casam com esse assunto, que é o fato de que essas empresas elas estão muito relacionadas a empresas, né, eu sempre brinco que é aquele perfil empresa escritório, né, na maioria dos casos. Né? Aquele perfil de escritório com 10, 15 computadores, 20 computadores, né? Não sendo muito mais do que isso. Então, é esse perfil de empresa que o MSP médio tem atacado e tem tido muito sucesso. Vamos para um último dado aqui muito importante para fechar essa informação e daí a gente voltar aí a alguns conceitos mais na prática, que é o seguinte. Existem empresas de TI aí que estão crescendo 15% em média ao ano. É importante a gente reforçar, né, isso com um caso que aconteceu há 2 semanas. Há 2 semanas atrás a gente esteve em Curitiba, né, fazendo um evento em Curitiba, uma palestra, né, um pouco parecida com essa, um pouco mais ampla só, mas foi muito interessante que quando a gente estava falando de alguns números aqui de crescimento, um dos participantes, um MSP, tá, que estava lá para ouvir a gente, para conhecer mais também sobre os nossos produtos, ele ergueu a mão, pediu a palavra e falou: olha, pessoal, queria então compartilhar com vocês um número interessante. Só esse ano aqui, nem acabou ainda, eu já cresci 40%. Todo mundo parou para ouvir o cara, né? E o que você faz? Ele fazia exatamente tudo isso que a gente está conversando aqui hoje. Uma empresa 100% focada em serviços gerenciados. Né? Claro, 40% é muito relativo, precisamos entender aí, né? 40% de quanto? Mas vamos tomar isso como base de que realmente tem empresa, se esse cara está crescendo 40%, de onde ele está tirando isso? Né? Essa pizza, né, esse nosso gráfico, o volume total de dinheiro sendo gerado por esses serviços, não está crescendo tanto.
A gente viu de 2015 para 2016, cresceu ali pouco mais de 1%. De onde que vem, né, essa, essa fatia que ele está retirando, né? Se a gente for pensar no mercado como um todo, né, não só naquela análise de serviço através daqueles gráficos, né, a gente teve até encolhemos em 2016, né, de 3 a 6%, né? E vamos crescer aí de 5 a 8 agora em 2017, algumas pessoas mais otimistas dizendo aí que chega em 10, outros, né, dizendo que talvez chegue em 3, enfim. Mas vamos ficar ali naquela média de 5, 8% de crescimento esse ano. O que que isso representa pra gente? Tem alguém roubando fatia de pizza do outro. Ponto. Né? Esse gráfico de pizza aí, ele não está crescendo tanto não. Mas tem gente que está crescendo muito acima da média, então com certeza outros estão reduzindo. E aí fica essa brincadeira, essa provocação aí na parte de baixo do slide, né? Se você vai querer roubar a pizza dos outros ou ceder um pedaço da sua, né? Em outras palavras, vamos ficar na vanguarda do mercado de prestação de serviço ou vamos continuar apostando em um modelo de prestação de serviço tradicional que já nos provou que está estagnando e não tem muito mais para onde ir. Né? Para isso, né, eu vou precisar de alguns pontos muito interessantes. Né? É, a gente vai sempre levar em consideração que, pensando, claro, até na experiência internacional de serviços gerenciados, né, principalmente mercado americano e europeu, serviços gerenciados é extremamente maduro, no Brasil amadurecendo aí nos últimos 2, 3 anos, é legal a gente conseguir fazer o seguinte, a análise de que existem requisitos para que esse MSP ele seja uma empresa de prestação de serviço de sucesso. Né? Esses requisitos eles estão divididos em dois grupos. Ferramentas de trabalho, né, para que eu possa criar bons processos, e negócios, né, visão, a forma com que eu vendo e, consequentemente, a forma com que eu entrego o meu serviço. Então, eu preciso de um RMM com automação, um Service Desk que me permita NOC, um plano de negócio para que eu possa fazer toda uma migração e uma oferta de serviços que seja modular e flexível. Eu fiz questão de, óbvio, colocar aí a logo da SolarWinds MSP e da AD para que com certeza a gente possa, né, já me antecipando aqui, localizar onde é que cada um vai te ajudar em todo esse processo, em toda essa construção. Tá? Uma observação importante é que quando a gente fala em NOC, muitas vezes, a primeira coisa que vem na nossa cabeça quando a gente fala em Nokia é aquela tela da NASA, né? Onde a gente tem aquele monte de televisor, né? Eu vou sentar na frente do meu computador e vou ter 200 informações ao mesmo tempo. Não é isso, tá? O NOC, né, o conceito original de NOC, está sim relacionado a essa infraestrutura, a ser o espaço onde isso acontece. Mas hoje o conceito de NOC ele se transforma para ser muito mais a capacidade de ser informado do que necessariamente o espaço onde a informação está sendo exposta, ok? Então vamos entender NOC como sendo essa capacidade de ser informado em tempo real, né, e que isso permita então uma tomada de, né, uma ação ali o mais rápido possível, e não necessariamente uma sala cheia de televisores, beleza? Só para reforçar esse conceito aí que muitas vezes pode não ser claro para todo mundo, né? Vamos lá. Seguindo então com isso, com esses requisitos, é legal a gente começar a analisar como é que o serviço do MSP ele foi evoluindo, né? E agora, nesse momento onde a gente tem um amadurecimento de mercado, como é que essas empresas estão, aliás, o porquê dessas empresas estarem na vanguarda, né, da prestação de serviço. Olha que interessante. Se a gente for pensar no primeiro nível de serviço, a gente está falando de um serviço break-fix. Tá? O serviço break-fix é o quê? É esse serviço avulso, reativo, quebra, conserta. Né? Eu normalmente não tenho ferramentas de monitoramento ou de gerenciamento, eu normalmente não tenho um processo estruturado, né? Já ouvi até algumas empresas chamarem isso de não ter profissionalizado o processo de suporte, né? Não gosto muito desse termo, mas é uma forma muito falada no mercado. Né? E esse break fix, ele naturalmente acabou evoluindo, até por uma questão de sobrevivência,
no que é chamado de serviço responsivo, né? Eu sempre chamo isso de break fix gourmet. Tá? É um break fix melhorado. Foram criados processos diferentes para que fosse otimizado o processo break fix por uma questão de sobrevivência. Que processos foram esses? Foram criados contratos fixos com o cliente. Esse contrato fixo, ainda de serviço break fix, teve a necessidade da criação de um banco de horas, onde eu vou limitar então esse cara em quantos atendimentos ele vai ter, né? Eu, em alguns casos, até faço alguns monitoramentos. Muitas vezes eu tenho ferramentas open source para monitorar ao menos os servidores dos meus clientes, né? Eu, na maioria dos casos, já entendi que eu preciso registrar os tickets de alguma forma, então eu tenho um mínimo de service desk dentro dos meus processos e tenho alguma ferramenta para me apoiar nisso, né? Faço backup do meu cliente, mas em muitos casos esse backup era um HD externo, né? Eu não estou me preocupando em garantir uma contingência disso, né? Além disso, eu acabo, né, no final das contas, ficando à disposição do meu cliente, então, consequentemente, eu faço um suporte break fix, um suporte reativo, e esse suporte reativo, ele, por mais que tenha sido otimizado dentro desse meu processo de contrato, ele continua não sendo produtivo e vai cair em todos aqueles problemas que a gente já levantou aqui nessa última quase uma hora de apresentação. Né? E é legal a gente então entender que o próximo passo é o seguinte, pessoal: trabalhar com serviço proativo. Aqui a primeira quebra tem que ser a relação com a hora. Eu não vou ter contrato baseado em hora. Se eu vender para você 10 suportes, vou chamar dessa forma para facilitar. Se eu vender para você 10 suportes, eu preciso que você tenha problemas para eu te dar 10 suportes. Se você não tiver problemas, eu não vou te dar 10 suportes. Quando eu for renovar meu contrato, o que vai acontecer? Eu vou ter uma redução. Se eu tiver 10 suportes e eu realmente for efetivo no meu trabalho, eu vou cada vez mais, mesmo que você tenha esses problemas, porque eu estou sendo reativo, tá? Mas eu sou tão efetivo, eu sou tão bom tecnicamente falando, que eu consigo resolver as coisas em menos tempo. E aí? Eu vou enrolar de propósito só para conseguir ter uma expansão nessas horas gastas? Ou eu vou voltar naquele problema que eu acabei de colocar, né, de ter, né, um contrato ali correndo risco de ser reduzido. Né? Tá vendo como a relação com hora só por esse ponto, eu posso detalhar muito e colocar problemas piores, tá? Mas só por esse ponto, a relação com hora já não me parece muito interessante. Né? Então a gente já precisa quebrar essa relação. O que eu vou fazer? Vou ter contratos por dispositivos ou por usuários, né? Pensado na infra, pensado na necessidade do negócio do cliente. Né? Eu vou pensar esse serviço proativo de uma forma onde eu consiga entregar para esse cliente estabilidade do negócio dele, produtividade para o negócio dele. Né? Então eu vou necessariamente ter boas ferramentas, tá? Eu vou trabalhar com o mínimo de automação possível para otimizar os meus processos. Eu não faço só backup em HD externo, eu ofereço recuperação de desastre para o meu cliente. Eu tenho cópias na nuvem, eu tenho servers que estão em standby, como uma imagem pronta para voltar. Eu tenho cópias locais, sim, para poder facilitar um restauro mais rápido, quando não é a questão de um desastre, né? Mas eu vou ter sempre uma visão muito ampla disso tudo, vou poder gerar bons relatórios para o meu cliente. Eu tenho um Service Desk registrando absolutamente tudo. Sempre brinco que não é só o que eu faço, mas até aquilo que eu não estou fazendo, porque uma ferramenta fez por mim, tem que estar registrado. Né? Eu vou ser proativo, ou seja, meu trabalho principal será buscar alertas, buscar incidentes, tratar esses incidentes antes que se tornem problemas. Em cima disso, analisar os registros, todos esses números, e buscar as possíveis recorrências e prever as possíveis novas situações. E, em cima disso, criar as rotinas de prevenção. E aí eu vou ter um ciclo de trabalho em cima disso, claro, com alguns detalhes ainda, né? Mas de uma maneira geral o meu trabalho ele vai girar em torno disso.
E isso vai garantir cada vez mais produtividade e qualidade para mim e para o meu cliente. Chegando a um ponto onde naturalmente, assim como o break fix naturalmente evoluiu para o responsivo, o proativo evolui para o gerenciado, tá? Onde a grande diferença de tudo aqui que vocês estão vendo nesse slide foca em apenas em uma palavra: estratégico. Eu passo a ser estratégico para o negócio do meu cliente. Eu estou tão envolvido com o negócio do meu cliente, e não só com a infraestrutura dele, que eu passo a ser estratégico. Existe um termo que muitos de vocês já devem ter ouvido, que é Virtual CIO. O que é esse Virtual CIO, né? CIO em inglês. Fazendo aí uma tradução livre, o diretor de TI terceirizado e compartilhado entre várias empresas. Vamos colocar dessa forma. Essa daí seria a melhor definição, em palavras simples, de o que é um Virtual CIO, né? Esse diretor de TI, apesar de terceirizado e compartilhado, ele não está carregando esse nome só porque é bonito, mas por o quanto ele faz parte da estrutura business dessa empresa, né? E o que é fazer parte disso? É estar comprometido com aquele negócio. Mesmo no exemplo mais simples de todos, que é entender que o cara tem determinado gargalo no dia a dia dele, que muitas vezes não é um gargalo especificamente técnico, mas envolve tecnologia de alguma forma, e levar isso para ele, mesmo que isso não necessariamente agregue um valor ali financeiro, mas vai agregar valor na qualidade, na fidelização do meu serviço, né? Se envolver muitas vezes na tratativa de terceiros, de outros fornecedores. Estar totalmente focado com como o meu cliente pode ser mais produtivo, como o negócio do meu cliente pode crescer, como eu posso ajudar o meu cliente a fazer isso. E aí eu vou criar a minha estratégia de trabalho, né? Então, estratégico vem disso, tá? Pense um pouquinho sobre como que você se encaixa dentro dessa linha, né? E para poder explicar qual é aquele último nível lá que eu estou colocando, que é o nível Utility, que é voltado para Enterprise, são empresas que não estão assumindo a responsabilidade de PMS. São empresas que trabalham com algumas utilidades para gigantes, para enterprises. Então, são empresas que trabalham de forma compartilhada com departamentos de TI interno. De certa forma, podemos dizer que parte desses serviços se assemelham ao MSP, mas não de uma forma total. Tá? Esse não é o grande foco aí do MSP. Algumas diferenças na prática, pessoal. E é legal a gente fazer essa distinção pensando não só especificamente na ferramenta, no produto ferramenta, mas no processo que se cria em torno dessas distinções. Tá? Quando a gente fala, por exemplo, em realizar acesso remoto, o acesso remoto ele passa a ser, quando eu estou falando de serviços gerenciados, né, feito sem a necessidade de ficar instalando tudo na hora, sem a necessidade de ficar pedindo uma intervenção do usuário, né, sem a necessidade de ter ali quedas da minha conexão por uma questão de não ser licenciado ou por baixa velocidade, baixa segurança. Né? Eu otimizo muito esse processo de acesso remoto, muitas vezes fazendo acesso remoto em background, sem nem ter que assumir a tela do meu cliente. Né? Aí vem aí a necessidade, óbvio, de ter boas ferramentas para isso. Né? Quando eu estou falando, por exemplo, de gestão de antivírus não é vender licença de antivírus. É fornecer serviço, é prestar serviço de gestão antivírus, que precisa até de uma licença de antivírus, óbvio. Mas é importante que não morra ali. Quem que vai implementar as políticas corretas para aquele tipo de ambiente? Quem que vai acompanhar tudo que está em quarentena para identificar o que é falso positivo e o que não é? Quem vai monitorar se esse antivírus está rodando, se esse antivírus está atualizado, né? E isso é o serviço de antivírus fornecido quando eu estou pensando em serviços gerenciados. Com dois pontos ainda muito interessantes, que é a questão de isso não depender de uma compra de licença anual, muitas vezes trianual, né, por parte do meu cliente ou da minha parte, o que exige um investimento grande, né, de um determinado momento, podendo ter isso como serviço sempre. E a questão da padronização. Se eu forneço esse serviço, eu me preocupo com a licença, eu padronizo isso entre os meus clientes e, consequentemente, meus técnicos são especialistas nisso.
E aqui, esse ponto padronização, acho que vale para praticamente tudo que vocês fazem, que vocês estão entrando com determinado produto, determinada ferramenta como base do seu serviço, essa padronização é essencial. E aí, dessa forma, você tem uma especialização naquilo e consegue atender de uma forma muito mais efetiva. Lembram-se? Produtividade é a palavra-chave. Inventário. O inventário é uma coisa fantástica, né? Sempre questiono aqui, né? Se eu estivesse vendo todos vocês, eu perguntaria, por favor, ergam a mão quem tem inventário atualizado de todos os clientes. Eu tenho certeza que a maioria vai olhar para o lado, vai fingir que não ouviu a pergunta. Porque é quase impossível ter o inventário atualizado do cliente se eu não estiver em cada um desses dispositivos de uma forma automática. Se eu não estiver literalmente em cada um desses dispositivos, né, através, e aí, né, tendo uma ferramenta para isso, para que eu tenha a capacidade de uma forma automática, via web, gerar um relatório padronizado, completo, de inventário de cada um dos meus clientes, eu nunca vou ter isso atualizado. Né? Ou eu vou atualizar isso a cada 6 meses, manualmente, ou eu vou fazer isso cada vez que eu fecho o contrato com o cliente, daí sofre alguma alteração, eu não estou sabendo. Aí o cara tira um hardware, nem que seja um mouse, de um computador e põe no outro. Ninguém nunca vai ficar sabendo. Aí agora levem esse meu exemplo simples do mouse para algo muito mais crítico. Ninguém nunca vai ficar sabendo, até a hora que der um problema. Né? Então eu preciso ter um acompanhamento não só do inventário para manter isso atualizado em relatório, né, que isso é legal, mas não é isso que realmente me traz efetividade, mas para poder identificar todas as alterações, todas as modificações e o máximo de automação que eu puder tirar disso, melhor. Né? E junto com isso, gerar demanda, acompanhar nesse cliente todo esse parque e identificar possíveis demandas. Tá? Junto com isso, eu preciso ter esse ambiente NOC, sempre lembrando novamente que não é necessariamente o espaço físico complexo, né? Mas eu ter a capacidade dentro do meu processo de ser informado de tudo o que está acontecendo. Então eu preciso ter um painel, eu preciso receber alerta por e-mail, nem que seja por SMS, eu preciso saber o que é que está acontecendo. Porque eu preciso ser proativo. Trato o incidente antes de virar problema. Isso é chave. Junto, vou ser preventivo. Eu não vou só ficar corrigindo, eu vou começar a evitar. Ok? E eu vou fazer tudo isso de uma forma que fique tudo registrado, porque eu preciso ter um acompanhamento completo desses números, desses relatórios. E eu vou passar a ter tempo para fazer isso. Fiquem tranquilos. Porque eu vou ser muito mais produtivo, como a gente já falou. Né? E esses números vão comprovar a qualidade do meu serviço, vão comprovar o índice do meu serviço para o meu cliente. E quando a gente fala em garantir a estabilidade do dispositivo, em ser proativo, em ser preventivo, isso passa também pelo ponto onde eu preciso me preocupar e muito em manter esse ambiente atualizado. Então eu vou ter que me preocupar com patches, eu preciso fazer isso com o máximo de automação possível. Né? Não posso ficar dependente de um técnico ficar acessando cliente por cliente para fazer isso. Às vezes o cliente nem WSUS tem para facilitar um pouquinho a minha vida. Né? Eu tenho que fazer máquina por máquina. Aí eu vou deixar para fazer isso numa visita preventiva que eu faço uma vez por mês. Ou quando esse equipamento é retirado para laboratório, quem ainda faz algum tipo de manutenção retirando o dispositivo. Né? Então, é legal a gente fazer essa análise de que eu preciso ter isso automatizado e não ficar preso só ao Windows, tem que ser multifabricante. Eu vou me preocupar com o bendito do Java do meu cliente, com o bendito do Firefox do meu cliente, que se não tiverem na versão correta, o cara não consegue usar o certificado digital dele, o cara não consegue acessar determinado site do governo. Dependendo do nicho de mercado em que esse cliente está inserido, esse detalhezinho quase que besta comparado à complexidade de uma infraestrutura pode causar um impacto gigantesco. E aí volto a colocar a importância da gente estar alinhado com o negócio do cliente, a importância de a gente estar alinhado com o quanto
esse cliente necessita de tecnologia para o negócio dele ser produtivo e, consequentemente, como eu posso ajudá-lo nesse ponto. Entendem? E aí, eu vou, em cima de tudo isso, ainda ter a capacidade de fazer análise de diversas vulnerabilidades que estão relacionadas a essas possíveis atualizações. E aí, muitos devem estar pensando agora: ah, mas meu cliente nem o Windows legalizado tem, como é que eu vou fazer isso? Já começou nesse erro do cara não ter, é uma responsabilidade nossa explicar para o cliente a necessidade, mesmo sabendo que é uma opção dele, por uma questão financeira, fazer ou não esse licenciamento. Né? Se a gente ainda tem esse tipo de cenário, é nossa responsabilidade sim manter tudo atualizado, por uma questão de segurança. Se isso, em algum momento, mesmo sabendo que as últimas atualizações dos sistemas operacionais não têm impactado em paralisação por conta de não ser licenciado, mas existe esse risco muito grande ainda, né? Mesmo sabendo disso, é minha responsabilidade garantir que tudo esteja atualizado. Vamos colocar um exemplo super prático. Quem ouviu falar no WannaCry? O que aconteceu há algumas semanas atrás? Uma espécie de ransomware que tomou o computador de diversas empresas por todo o mundo. Vem a Microsoft na sequência e fala: opa, para espalhar isso foi usada uma vulnerabilidade do sistema operacional. Prestem atenção que vocês não atualizaram, tá aqui os cabeças que vocês precisam atualizar. Todo mundo saiu atualizando o Windows, né? Isso parou o Windows, menos do que parou por conta do ransomware, por conta do WannaCry. Então, é importante a gente pensar em qual o impacto disso. É nossa responsabilidade fazer isso e, consequentemente, fazer isso bem feito, gerar relatórios, registrar e demonstrar para os clientes, beleza? Junto com isso, eu preciso ter a capacidade de ter a abertura automática de tickets. E eu vou ter essa abertura automática somente a partir do momento que eu tenho uma boa ferramenta de Service Desk e eu registro isso dentro do meu Service Desk, do meu processo ali de atendimento, de uma forma automatizada. E eu vou classificar isso para determinado técnico conforme a capacidade de atendimento dele, conforme o dimensionamento do meu suporte, da minha equipe. Eu vou fazer isso partindo de muitas vezes partindo do acesso remoto de dentro desse ticket, né? Vou trabalhar com diversas automações de tarefas para otimizar o meu processo de trabalho, sejam tarefas que estão relacionadas a, por exemplo, fazer determinadas manutenções recorrentes, preventivas, ou automação de tarefas que vão resolver determinados incidentes. Eu vou dar o exemplo mais simples do mundo aqui para vocês. Estou olhando o consumo de espaço em disco. A gente está entrando aí na era do SSD. Né? Vão ser raros os computadores que vão ter mais aí de 200 GB de espaço, né? Por conta do SSD. E aí, o que acontece? Qual a chance disso lotar se o usuário ele não tiver o discernimento de como utilizar isso? Muito grande. Tive um alerta de espaço em disco, porque atingiu lá 80, 90% de uso. Preciso ter isso registrado no meu Service Desk automaticamente. Um ticket tem que ser aberto para que eu tome uma atitude. Mas eu preciso ter uma automação de tarefa que já vá nesse computador e já faça uma limpeza de todos os arquivos temporários. E dependendo da situação, né, dentro desse exemplo simples, pode ser que resolva, mesmo que paliativamente, mesmo que temporariamente, aquele problema. E aí, eu vou então ter esse ticket fechado, tudo registrado em relatório, e eu ganhei mais um tempo para sentar com esse cliente e falar: olha, cliente, a gente precisa tomar uma atitude preventivamente para evitar que isso aconteça de novo. Né? É o exemplo mais simples de todos. Ou eu vou, se necessário, fazer um acesso remoto, isso tem que ser tudo integrado, tem que ser prático para o técnico. Eu estou no ticket, eu estou com o problema ali na minha cara, tudo que aconteceu já está associado ao dispositivo, eu já assumo o controle desse dispositivo. Né? Mas o meu cliente ele exige que ele autorize o acesso. Sem problemas, a ferramenta permite isso. Clica, vai chegar uma mensagem na tela do usuário, o usuário confirma, você tem o acesso. Ou não, não tem necessidade, porque é um problema, o cara tem que pegar, acessar e resolver o mais rápido possível. Ótimo, clicou, já acessou. Né? É um servidor, por exemplo. Né? Então, eu preciso ter essa capacidade otimizada. Eu preciso acompanhar todo o inventário do meu cliente, hardware, software, fazer toda a modificação necessária em cima disso. Ter uma gestão de patch que vá muito além do Windows, passando por vários outros fabricantes,
poder fazer isso de uma forma massificada para vários clientes, poder fazer isso de uma forma extremamente otimizada para, de novo, ser produtivo para mim, ser produtivo para o meu cliente, né? E, consequentemente, garantir uma melhor segurança, né? Eu preciso que tudo isso gere bons relatórios para que eu apresente isso para o meu cliente, para que eu estude isso internamente, consiga pensar nas minhas próximas rotinas de prevenção, as minhas próximas rotinas de manutenção, né? E eu vou fazer tudo isso, claro, usando boas ferramentas, mas só a ferramenta não faz absolutamente nada. Quem tem que fazer é o seu processo que utiliza essas boas ferramentas de trabalho. Né? Eu sempre comparo qualquer ferramenta nesse sentido aqui, como um RMM, que são essas telas que eu mostrei para vocês rapidamente, como o alicate do eletricista. O cara tem um alicate para ir lá e cortar fio. Quanto melhor for esse alicate, mais preciso vai ser o corte, mais rápido ele corta, ele desencapa um fio, etc. Né? Pode parecer um exemplo bobo, mas vamos fazer um paralelo disso com o nosso serviço. Quanto melhor for essa minha ferramenta, mais rápido, mais preciso, com melhor qualidade, eu faço aquele serviço. E não é isso que eu vendo para o cliente. Eu não chego para o cliente e falo, olha, eu estou vendendo esse alicate. Não, não, eu vendo o quanto eu sou bom em cortar fio. Eu me viro para ter o melhor alicate, para ter a melhor ferramenta. Então, é importante deixar isso muito claro também, né? E aí, as principais dúvidas que vão surgindo na cabeça é, beleza, Luiz, ó, tudo que você falou, eu vivo pensando nisso, acho isso fantástico, né? Olha, eu mesmo já estava conversando com meu sócio essa semana, que coincidência, sobre fazer isso, dei até uma olhada nesse seu software, outros também da concorrência, achei fantástico. Mas como é que eu cobro isso do meu cliente? Meu cliente não tem dinheiro para isso. Eu preciso economizar o dinheiro do meu cliente. Né? Como é que eu vou repassar os meus custos desse monte de solução, desses processos todos que eu vou mudar, de ferramenta que eu vou ter que contratar? Eu vou ter que aumentar o meu preço final? O cara já está reclamando do que eu cobro hoje. Essas são as principais dúvidas mesmo do prestador de serviço, e essas dúvidas elas são muito pertinentes, apesar de eu poder dizer que são dúvidas que precisam ser repensadas antes de serem respondidas. Tá? Como é que eu vou cobrar do meu cliente por tudo isso que eu estou fazendo? Claro que não é por hora. Começa por aí. Porque o meu objetivo é fazer a cobrança baseada em cima do meu serviço. Né? Eu vou fazer a cobrança do meu serviço pensado na entrega que eu estou propondo. Qual é a entrega? Garantir a estabilidade do negócio dele. Então eu vou cobrar por esse serviço e não necessariamente pensado em quanto é que eu vou gastar de horas. Né? Preciso ter isso na minha planilha de custos? Isso é óbvio, porque eu estou contratando mão de obra e eu preciso colocar isso na minha planilha de custos. Isso é óbvio, até para eu dimensionar o meu time. Mas não é isso que define o contrato com o meu cliente. Né? Meu cliente não tem dinheiro para isso. Bom, depende. Eu não posso ser o economizador de dinheiro para ele. Não é o meu papel ficar buscando a economia a todo custo. Não, o meu papel é entregar essa qualidade de serviço. Claro, eu não vou explorar o meu cliente de forma alguma, né? Mas eu vou buscar sempre uma solução que seja adequada para as necessidades do negócio dele. Né? E esses custos de soluções estão embutidos nos seus preços como qualquer outro custo operacional. A diferença é que esses custos vão permitir que vocês sejam mais produtivos, ou seja, esses custos permitem atender mais dispositivos, mais clientes em menos tempo, e isso vai sempre garantindo, né, que proporcionalmente esse custo operacional ele seja reduzido e não aumentado. Então não tenho muito o que repassar além disso. Eu preciso, claro, ter uma precificação concisa, uma precificação que seja prática, que seja bem feita, bem pensada, que eu analise todos os meus custos, né? Se necessário, aumentar ou reduzir meu preço final. Isso não é o fato de eu mudar a forma de prestar serviço ou o fato de eu ter uma nova ferramenta que vai definir, e sim o conjunto de tudo isso que a gente conversou hoje, que vai definir se há ou não necessidade de uma alteração de preços. Né? Agora, é muito importante lembrar que sempre que a gente fala disso, às vezes é difícil, né, conseguir imaginar isso de uma forma concreta, né? Tentar colocar isso aí no papel é quase impossível, principalmente para a gente que tem um passado técnico, né? Nós temos, na grande maioria, um histórico técnico e não um comercial, não administrativo. Nós nos tornamos, né, empreendedores de serviço de TI, mas nós temos uma raiz
que é muito técnica. Então, é uma dificuldade constante. É para isso que a gente precisa, claro, muitas vezes de bastante estudo, muito apoio, muita ajuda, para que a gente consiga construir, né, um plano de negócio modular, para que a gente consiga chegar e não se prendam a esses preços que estão aí na tela, tá, gente? São só alguns exemplos aleatórios, a gente ainda vai conversar muito com cada um de como chegar nesse preço, tá? Mas enfim, podendo ser muito mais ou muito menos, depende do cenário. Mas enfim, vou ter que construir esse plano de negócio, vou ter que aprender como é que eu monto uma oferta modular, entender, acima de tudo, o que é que essa telinha simples representa como sendo uma estratégia de negócio, o que, que isso na prática vai mudar a minha abordagem, a minha proposta, a minha precificação, a minha entrega de serviço acima de tudo e, consequentemente, o valor agregado por tudo isso. Né? Como que eu vou chegar a esse preço, né? Avaliando cada serviço oferecido, avaliando tudo que foi incluso nessa minha oferta, enxergando qual é o SLA. Sim, preciso entender que SLA é um acordo de entrega de serviço, é um acordo comercial, não é só um procedimento técnico. Preciso colocar isso dentro do meu processo comercial, da construção desse meu modelo de negócios. Né? Eu preciso entender qual é a realidade do meu cliente, a realidade do parque, quanto tempo vai ser dedicado para implementar minhas soluções, né? Existem recorrências, qual que é a questão de padronização que esse cara tem, né? Como que eu vou lidar com o sistema operacional desse cara que não está licenciado, por exemplo, qual a necessidade de uso dessa infra, qual que é o nível de conhecimento desses usuários, enfim, são N fatores que eu vou ter que levar em consideração. E tudo isso eu vou usar através de, claro, preciso de muito conhecimento técnico, conhecimento comercial, muita habilidade em ambos, não só conhecimento, muita dedicação. Esse é o grande desafio da gente estar aqui, né, querendo se relacionar comercialmente com outras empresas. Mas existem diversas técnicas também que podem ajudar muito nisso, né? Desde que sempre o grande objetivo seja alcançar uma maior produtividade. Né? E é aí que eu deixo essa provocação, né? Seja bem-vindo à AD. A ideia é justamente que a gente possa ajudar vocês em tudo isso. Né? Nós temos um amplo conhecimento do mercado de TI brasileiro, nós determinamos uma metodologia através de um programa de apoio ao cliente, onde nós desenvolvemos alguns treinamentos, nós desenvolvemos diversos materiais, diversas técnicas. Ninguém está inventando a roda, não, mas a gente está podendo acompanhar mais de 25 mil mais de 20 mil, quase 25 mil empresas de prestação de serviço ao redor do mundo. Né? Só aqui no Brasil já são quase 500 empresas que estão sendo atendidas e, consequentemente, a gente acaba tendo, né, uma visão muito geral, poder levar isso para todo mundo, ser o interlocutor dessa troca de experiências é o nosso grande objetivo, né? Fornecer tudo isso através de uma estrutura local, não só para essas conversas, mas também até para faturamento do software, né, para suporte técnico em cima das ferramentas que a gente fornece, enfim, todos os treinamentos necessários. Isso tudo, com diversas outras técnicas, diversos outros estudos, vai fazer muita diferença aí para que vocês possam desenvolver tudo que nós conversamos hoje. Né? Vocês têm acesso aí à nossa agenda. Acessem, por favor, o nosso portal de conteúdos, é no nosso site www.ad.com.br. Lá vocês têm acesso até às nossas agendas, além de diversos outros artigos que são públicos, tá? Diversos outros vídeos públicos, onde, se vocês quiserem, marca um horário, vamos conversar, vamos continuar esse papo. Tá? Nós temos diversos treinamentos comerciais, conceituais, diversos materiais, como eu comentei. Vamos ajudá-los a fazer todo um plano de negócio que vá realmente ser efetivo para esse momento de migração. Né? E tudo isso associado a boas ferramentas, como a plataforma SolarWinds MSP, que tem uma integração de recursos, então traz para vocês ferramentas de monitoramento, acesso, antivírus, Service Desk, um monte de coisa, tudo junto, sempre pensado para automação, desenvolvido especificamente para a empresa de prestação de serviço em TI, então está totalmente casado com tudo isso que a gente está conversando hoje. Né? Estamos falando de uma ferramenta que tem recursos como Web Protection, processamento de scripts, discovery de ativos, a Risk Intelligence, diversos relatórios. Brinco sempre que é uma ferramenta que tem relatório de tudo que você faz e tudo que ela faz por você. Né? Tem Logic Cards para fazer uma análise inteligente através de inteligência artificial, machine learning, de tudo que está acontecendo, né? Ser um
um engenheiro que te traz diversas dicas interessantes, né? E com isso, vocês poderem juntar o que há de melhor de ferramentas, o que há de melhor de processos comerciais e desenvolver um excelente plano de negócio para a empresa de vocês, para que vocês possam migrar para serviços gerenciados e estar na vanguarda do mercado, atingindo aqueles números que a gente já mostrou lá no começo da conversa e podendo, com toda certeza, ir muito além deles, já que a gente está num momento excelente para entrar nesse modelo de cabeça e decolar junto com ele ao longo aí dos próximos 1 ou 2 anos, onde com certeza tudo indica que vai haver uma explosão muito grande nesse mercado. Tá? Bom, estou colocando aí na tela para vocês esse convite para que quem ainda não conhece a solução SolarWinds MSP, faça um teste, por favor, nos sinalize pelo chat quem tiver interesse, mas de qualquer forma eu vou mandar um e-mail para cada um de vocês com uma cópia dessa apresentação, com aquela planilha que eu comentei, mais alguns outros materiais, alguns links para vídeos, etc., para que a gente possa continuar esse papo, tá? E eu vou passar aqui então para o Rodrigo, para que ele possa fazer uma saudação para vocês e passar também vários detalhes aí de tudo isso que a gente conversou hoje, tá? Agradeço muito a presença de todos que puderam ficar com a gente aí até agora e até a próxima conversa. Um abraço a todos, obrigado. Pessoal, bom dia. Mais uma vez, desculpa pelo problema que a gente teve no áudio aí. A ideia é que a gente fosse batendo uma bola aí, o Rodrigo Luiz, Luiz Rodrigo, mas deixa eu colocar alguns pontos aqui que eu destaquei importante na apresentação para a gente rapidamente comentar. No início da apresentação, o Luiz comentou sobre essa evolução que o hardware e o software teve. Então, isso eu acho que é fácil todo mundo perceber e concordar que a gente precisa trazer essa evolução também para os serviços. A gente tem sim algumas ferramentas que podem nos ajudar nisso, o Ition é uma delas, mas implementar a Ition numa empresa comercial não é uma tarefa simples. O que eu destaco aqui é que a gente precisa prestar atenção muito nos nossos clientes. Então, eu destaco que pesquisa de qualidade do nosso serviço com os nossos clientes é um ponto muito importante. Isso vai ajudar a melhoria dos nossos serviços, a melhoria do grau de satisfação dos nossos clientes. Segundo ponto que eu destaco é assim, a gente precisa analisar alguns mercados. Recentemente, conversando com alguns MSPs, a gente estava discutindo que alguns negócios, principalmente pequenos comércios, hoje eles perderam a necessidade, devido à melhoria do hardware do software, de ter o famoso mecânico de computador. Então, as empresas que prestam serviço, que têm contrato de suporte com pequenos e até médios comércio, têm que identificar que correm um risco. Aqueles que não conseguiram demonstrar para esses clientes que eles são responsáveis muito mais pela manutenção, pelo reparo daqueles computadores, são responsáveis pela sua infraestrutura, esse cliente hoje, ele não tem uma necessidade, como ele tinha 10 anos atrás, de manutenção de computador. Mas ele tem uma necessidade que a infra dele funcione, que a VPN, se for o caso que ele use, funcione, que o backup dele esteja em dia, que ele tenha uma contingência, uma recuperação de desastre. Então, as empresas que não conseguiram e não conseguem ainda demonstrar isso para esse nicho, correm um risco. Então, é importante a gente estar sempre analisando, e aí que está a importância de conhecer o mercado e conhecer o negócio do meu cliente. O Luiz colocou um ponto na apresentação, que é uma das grandes deficiências do modelo de serviço gerenciado, que é a geração de demanda. Se eu só estou fazendo manutenção naqueles computadores e voltando aí nesse negócio, desse comércio, eu não estou gerando demanda. Eu não estou gerando valor ao meu serviço. E aí eu tenho um grande problema. Um ponto que o Luiz colocou bastante é a questão da produtividade. Eu preciso analisar a produtividade na minha empresa também nos meus processos, também nas minhas ferramentas. O quanto eu sou produtivo na interação do meu Service Desk com o meu RMM, na interação do meu Service Desk com o meu cliente. Como eu registro as solicitações dos meus clientes e como eu registro as solicitações,
as intervenções que eu realizo sem a solicitação do meu cliente. Então, eu preciso ter produtividade nisso. Service Desk é chave, uma ferramenta de Service Desk é chave para que eu tenha produtividade e principalmente consiga demonstrar para o meu cliente o valor daquilo que eu estou fazendo. O que a gente observa é assim, muitas empresas têm uma preocupação muito grande em adquirir uma nova solução e investir em uma nova solução. A gente sabe que existe sim a necessidade de um investimento financeiro, mas vocês podem ter certeza que o maior investimento vai ser em tempo e em dedicação, em analisar os meus processos e mudar os meus processos. Outro ponto de destaque aqui, o Luiz colocou alguns números financeiros. Eu gosto sempre de comentar que é muito importante isso para qualquer empresa, mas a gente observa que no mercado de TI, como o Luiz colocou, a minha formação é técnica, a gente vem de uma formação técnica, a gente não tem hábito de analisar contabilmente e financeiramente a nossa empresa. Então a gente precisa ter esse hábito e usar esses números para ver como a minha empresa cresceu em faturamento no último ano. No mercado que cresceu em 2016, 2%, quanto eu cresci? E aí tem um dado complementar, quando o Luiz falou dessa empresa que cresceu, e a gente estava em Curitiba, cresceu 40% esse ano. Essa empresa não é uma empresa pequena, essa empresa não passou de 5 para 10 clientes, é uma empresa de 12 anos de mercado, com 16 funcionários. É uma empresa que ela teve sim, ele comentou, uma retração de faturamento em 2016, ele teve a necessidade de diminuir o seu quadro, mas esse ano ele teve um crescimento muito, muito acima. Não é uma empresa pequena, então esse crescimento que ele teve na base dele, que não era pequena, é um crescimento extremamente motivador para a gente. Então a gente vê empresas que estão seguindo um caminho e estão atingindo números grandes. Mais um ponto de destaque, analisar o nosso portfólio. Quais são as minhas ofertas? Como que eu estou relacionando com as minhas ofertas? Eu vejo muitas empresas na prestação de serviço comentar assim, 90%, 100% dos meus clientes vieram por indicação. Legal, isso é fantástico, parabéns a essas empresas que atingem esses números. Mas é importante a gente entender quantos clientes eu consegui no último ano. Todos esses clientes vieram por indicação. Se eu conseguir 5, 10 clientes, esse número pode ajudar um pouquinho o entendimento, mas é importante a gente entender quantos clientes. Agora, imagine se eu tivesse um departamento de comercial extremamente estruturado. Com certeza eu teria muitas vezes o dobro desse número de cliente. E aí sim eu consigo atingir esses números de 40%. Então, por mais que a nossa empresa seja uma empresa de serviço, a gente é uma empresa comercial. A gente precisa trabalhar de forma comercial. E para a gente finalizar, dentro do modelo de serviço gerenciado, a gente tem uma recomendação, que eu considero quase uma obrigação, de ter pelo menos uma reunião a cada trimestre com o nosso cliente. O objetivo dessa reunião é demonstrar aquilo que a gente está fazendo, planejar o futuro, analisar, vamos dizer assim, os problemas que ele teve em cima dos resultados que a gente tem no monitoramento e gerenciamento, mas a gente precisa desenvolver a capacidade de levar para esse nosso cliente, para o gestor, para o dono da empresa, temas, vamos dizer assim, e pontos, e cálculos, e assuntos que sejam do seu interesse. Então, quanto ele economizou, porque ele diminuiu o número de paradas, quanto que isso representa de produtividade. Então, a gente tem que ter relatórios técnicos, sim, que mostrem quantos tickets, quantas máquinas estão com antivírus, ok, que o backup está funcionando, mas a gente precisa extrair dados na linguagem daquele gestor. Então, quanto ele está economizando? Aí sim a gente vai conseguir se transformar numa empresa estratégia para o negócio dele, e não como está acontecendo com alguns negócios de mercado do comércio, com esse mercado pequeno do comércio, que hoje podem imaginar que não precisam de uma empresa de prestação de serviço para dar suporte na sua infraestrutura. Pessoal, mais uma vez obrigado. Vou devolver a palavra para o Luiz. Foi um prazer e é muito legal a gente conversar com vocês e trocar informações. Um ótimo dia a todos. Legal, pessoal. Então, todos quando se inscreveram deixaram um e-mail com a gente. Como eu disse, a gente vai encaminhar tudo, a gente volta a se falar muito em breve.
Quem quiser entrar em contato com a gente, por favor, envie um e-mail para contato@addee.com.br ou acesse o nosso site www.ad.com.br. Lá vocês têm acesso às nossas agendas, os nossos tutoriais e também, quem ainda não conhece, tem a capacidade de se cadastrar para fazer um trial, tanto da nossa solução de RMM quanto da nossa solução de backup. Beleza, pessoal? Um abraço para todo mundo, até a próxima. Tchau, tchau.